Hoje vamos falar de uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Descubra como os seres celestiais reagiram ao sacrifício de Jesus. Antes mesmo que o tempo existisse, quando só havia eternidade, os anjos já se prostravam em adoração diante do esplendor inefável do Filho de Deus. Estes seres celestiais, forjados em luz divina e investidos de poder sobrenatural, tremiam de reverência ao contemplar a face daquele que é o resplendor da glória do Pai. O conselho divino revelou um plano que deixou as hostes celestiais em absoluto choque. O glorioso Filho de Deus, aquele que comandava legiões angelicais e diante de quem cobriam seus rostos com asas, estava destinado a morrer. Este mistério transcendia toda a compreensão angélica e abalou o próprio cosmos. As hostes celestiais, acostumadas a proclamar louvores eternos, viram-se diante da perspectiva avassaladora de testemunhar seu Senhor e Rei sangrando e morrendo pelas mãos das criaturas que ele mesmo havia formado do pó. O impacto desse evento cósmico foi tão profundo que os fundamentos do universo estremeceram em obediência à vontade do Criador Supremo. E assim, o Verbo Eterno se tornaria carne. O Todo-Poderoso se tornaria frágil, vulnerável e mortal para cumprir o plano divino de redenção da humanidade. Quando o Conselho Divino determinou que o Filho viria ao mundo para cumprir o plano de redenção da humanidade, os anjos se inclinaram em reverente admiração. Cada palavra pronunciada pelo Altíssimo ecoava nos corredores celestiais, e a expectativa do cumprimento das profecias antigas enchia o ambiente angelical de uma mistura única de temor e alegria. Gabriel, um dos arcanjos mais próximos do trono divino, foi escolhido para anunciar a boa nova a uma jovem chamada Maria em Nazaré. Com palavras que carregavam séculos de promessas e esperanças, ele disse: "Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres." A resposta humilde e submissa de Maria ao plano divino deve ter comovido não apenas os corações dos homens, mas também as hostes celestiais. O anúncio do nascimento do Salvador marcou o início da participação visível dos anjos neste grandioso plano divino. Enquanto Jesus crescia em sabedoria e estatura, os anjos observavam atentamente cada passo desse ser humano extraordinário que também era o Filho de Deus. Sua vida cotidiana como carpinteiro em Nazaré era um testemunho da humildade e simplicidade que caracterizariam seu ministério terreno. Para os seres celestiais, acostumados à glória inacessível do trono divino, ver o Criador do universo, sujeito às limitações humanas, era um mistério que despertava admiração e reverência. Enquanto Jesus crescia em sabedoria e estatura, os anjos observavam em silêncio. Cada passo dado pelo Filho de Deus na terra era acompanhado pela atenção vigilante das hostes celestiais. Eles testemunharam sua compaixão ao curar os enfermos, sua autoridade ao acalmar as tempestades e sua humildade ao servir aos necessitados. A cada milagre realizado por Jesus, os anjos viam a manifestação do poder divino operando por meio de sua humanidade. Eles contemplavam maravilhados a maneira como o Criador do universo se submetia às limitações da condição humana, revelando a grandeza de seu amor pela humanidade. Mesmo diante das tentações e desafios enfrentados por Jesus, os anjos permaneciam em prontidão, aguardando o momento certo para intervir, se necessário. Sua presença invisível era uma demonstração do cuidado divino constante para com o Filho amado, enquanto ele cumpria sua missão redentora na terra. Quando Jesus foi tentado no deserto por 40 dias, os anjos aguardavam ansiosamente para intervir a qualquer momento. Enquanto Satanás lançava suas mais astutas armadilhas espirituais, os anjos observavam em silêncio,
prontos para cumprir a vontade do Pai. A solidão e a fome que Jesus enfrentava eram testemunhadas pelas hostes celestiais com profunda compaixão. Cada tentação resistida pelo Filho de Deus era motivo de júbilo nos corredores celestiais, pois significava a vitória do bem sobre o mal. O cuidado dos anjos se manifestou quando, ao final das provações, eles vieram e serviram a Jesus, trazendo-lhe conforto e apoio em um momento de extrema vulnerabilidade. Essa demonstração de amor e fidelidade angelical revela não apenas a importância da missão de Jesus, mas também a conexão íntima entre o plano divino e as forças celestiais que o cercavam. Durante todo o ministério terreno de Jesus, os anjos permaneceram como uma presença invisível, prontos para intervir ao menor sinal. Cada milagre realizado por Jesus era testemunhado pelas hostes celestiais com reverência e admiração. Quando ele caminhava sobre as águas turbulentas do mar da Galileia, os anjos seguravam a respiração diante da manifestação do poder divino sobre as leis da natureza. Nas multidões que o seguiam, ávidas por cura e ensinamentos de vida eterna, os anjos viam refletido o amor incondicional do Pai sendo compartilhado com a humanidade sedenta de esperança. Em cada parábola contada com sabedoria e em cada olhar de compaixão lançado aos necessitados, os seres celestiais percebiam a essência mesma da graça divina em ação. Mesmo nos momentos de solidão e oração nas montanhas, quando o Filho buscava comunhão com o Pai, os anjos estavam presentes, envolvendo-o em um manto de proteção e fortalecimento espiritual. A jornada terrena de Jesus era um constante testemunho do amor redentor que ecoava nos corações dos homens e dos seres celestiais, unindo céu e terra em um propósito divino incomparável. No jardim do Getsêmani, a tensão entre o plano divino e o amor angelical por seu Senhor atingiu um ponto crítico. Enquanto Jesus se entregava em oração, angústia e suor de sangue, os anjos observavam em silêncio, incapazes de intervir na agonia que envolvia o Filho de Deus. A tristeza e a aflição que pairavam sobre Jesus eram palpáveis, e os seres celestiais sentiam a dor da separação iminente entre o Pai e o Filho. Em um momento de extrema humanidade, Jesus clamou: "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Nesse momento crucial, um anjo foi enviado do céu para fortalecer o Salvador em sua hora mais sombria. A presença celestial trouxe consolo e encorajamento ao Filho do Homem, prestes a enfrentar a cruz. O encontro entre o mensageiro divino e Jesus foi permeado por uma atmosfera de profunda compaixão e amor. O anjo representava não apenas a proteção celestial, mas também a certeza da vitória final sobre as trevas que se aproximavam. Enquanto os discípulos dormiam à distância e as sombras da traição se aproximavam rapidamente, os anjos testemunharam em respeitoso silêncio o desenrolar dos eventos que mudariam para sempre a história da humanidade. Enquanto Jesus pendia na cruz, o peso da redenção do mundo repousava sobre seus ombros dilacerados. Os anjos, acostumados a contemplar a majestade divina nos céus, agora testemunhavam o Filho de Deus sofrendo a mais cruel das mortes. Cada golpe do martelo ecoava nos corredores celestiais, como um grito de dor e amor. As mãos que haviam moldado as estrelas eram agora perfuradas por pregos. Os pés que caminharam sobre as águas eram cravados na madeira áspera da cruz. A multidão que uma vez clamara Hosana, agora gritava crucifica-o, e os anjos observavam em silêncio, com lágrimas celestiais escorrendo por rostos angelicais.
À medida que o sol se punha naquele dia fatídico, um silêncio solene envolveu os céus, e as hostes celestiais se curvaram em adoração diante do sacrifício supremo de amor. Na madrugada do terceiro dia, quando a escuridão ainda envolvia a terra em luto e as sombras da morte pairavam sobre o mundo, um anjo poderoso desceu dos céus com uma missão divina. Sua presença era como um relâmpago cortando a noite, e sua veste branca brilhava como a neve recém-caída. Ao chegar diante do sepulcro onde jazia o corpo inerte do Salvador, o anjo não veio para libertar Jesus da morte, pois ele já havia ressuscitado. Em vez disso, sua missão era remover a pedra que selava o túmulo para revelar ao mundo o milagre da ressurreição. Com um toque celestial, a pedra foi rolada para o lado, não para permitir que Jesus saísse, mas para mostrar que ele já havia vencido a morte. O túmulo estava vazio. Nesse momento de triunfo sobre as trevas e de vitória sobre o pecado e a morte, o anjo proclamou ao mundo uma mensagem de esperança e vida. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. A luz da manhã nascente iluminou o rosto radiante do mensageiro celestial, enquanto ele anunciava a todos os que buscavam Jesus: não tenham medo, venham ver onde ele jazia. E assim, na aurora da ressurreição, a presença luminosa do anjo testemunhou não apenas a vitória de Cristo sobre a morte, mas também a promessa cumprida de vida eterna para todos os que creem. Após a ressurreição de Jesus, os anjos que haviam testemunhado cada momento da paixão de Cristo agora se regozijavam em sua vitória completa. Uma alegria indescritível encheu os corações celestiais ao contemplarem o Filho de Deus triunfante sobre a morte e o pecado. A luz da manhã da ressurreição trouxe consigo uma esperança renovada e uma certeza inabalável de que o plano divino fora cumprido. Os corredores celestiais ecoaram com cânticos de louvor e adoração, pois aquele que vencera a morte agora reinava para sempre. Cada anjo, com suas asas resplandecentes, exultava diante do Salvador ressuscitado, testemunhando a manifestação do poder e da glória de Deus em toda a sua plenitude. A redenção da humanidade estava selada pelo sacrifício perfeito do Cordeiro Imaculado, e os anjos proclamavam em uníssono: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5:12. Neste momento único na eternidade, os seres celestiais se uniram em uma adoração sem precedentes ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cujo amor insondável havia conquistado a própria morte para trazer vida eterna a todos que nele creem. Se essa história sobre os anjos que presenciaram o sacrifício do nosso Salvador tocou profundamente o seu coração, mostre seu apoio deixando um like neste vídeo agora mesmo. Sua participação é fundamental para levarmos essa luz a muitas outras almas sedentas por verdade e esperança.